aquele divisor de águas, né? Uma manutenção, entre aspas, cega versus uma manutenção otimizada e que inteligente, né? Porque a gente, através do monitoramento específico, do monitoramento direcionado, você consegue exatamente saber, não, esse aqui eu ainda consigo esperar, esse aqui eu ainda tenho aptidão a risco, esse aqui não, esse aqui eu já não tenho mais, esse aqui eu tenho que intervir agora. E isso que você disse, Timóteo, é muito verdade, porque hoje a maioria das empresas, elas trabalham com o setor de OEM escopo reduzido. A gente não tem, por exemplo, um técnico para cada aerogerador, não tem, a gente está muito longe disso. Então, o escopo é reduzido, a equipe é reduzida, então a gente precisa ter softwares otimizados para que a gente consiga ter esse trabalho otimizado também. Então, por exemplo, um exemplo só para ter uma ideia, para um técnico subir em cima de um aerogerador, só para ele subir, escalar o aero, ele demora em média 40 a 50 minutos. Só para escalar? Só para escalar o aerogerador. Você entendeu? Agora, ele vai demorar esse tempo para subir em um aero. Chegando lá, ele vai ter que fazer toda a inspeção, todo o checklist dele, todas as análises, que vai demorar mais horas. Depois ele tem mais 1 hora para descer de novo. Entendeu? Isso ele fez um aerogerador. Sim. É bastante oneroso, né? Vamos dizer assim, né? Mas uma coisa interessante, né? A gente está falando sobre a manutenção, sobre a gestão de ativos e meio que o que a gente quer nesse caso é buscar formas de olhar para aquele ativo e se antecipar à falha. Que a gente chama de manutenção preditiva, por exemplo, ou a gente evitar uma falha, a gente otimizar o funcionamento para que a falha ela não ocorra, por exemplo, ou ocorra muito mais para frente, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Só que para isso a gente tem várias necessidades, né? Exato. E aí eu entro um pouco na questão da arquitetura. Então, o que a gente precisa para conseguir fazer essa gestão do ativo de maneira tão otimizada? Você falou de software, mas não basta eu colocar um software, né? O que tem que ter por trás para que o software receba as informações que ele precisa e consiga fazer rodar qualquer algoritmo, qualquer coisa que eu vá implementar para fazer essa gestão dos ativos, né? Sim. Eu acho que nesse sentido, e aí a gente fica muito claro aí os avanços tecnológicos, é o próprio sensoriamento do equipamento. Então, esse é a matéria-prima, né? Você diria que o ponto principal na hora de fazer esse monitoramento é sensores para tudo que você precisa cuidar. Sem o dado né, sobre como está se comportando aquele ativo, né, o aerogerador, o transformador, o disjuntor, então você praticamente fica numa manutenção programada, né, porque você vai partir do princípio que aquela máquina está há muito tempo funcionando e você precisa... Já está na hora de manutenção, você precisa parar lá para dar uma manutenção. E com o sensoriamento desses equipamentos, você passa a fazer um acompanhamento em tempo real do equipamento. Então você passa a compreender o que está acontecendo com cada um dos seus ativos e já é um dos primeiros passos, né? Eu ter ali o dado no tempo real, entendendo exatamente o comportamento daquele equipamento, para que a gente possa já se preparar com uma ação preventiva, para que aquele equipamento não venha a falhar. Então, o sensoriamento é o principal. É o primeiro pontapé passo inicial. É o primeiro passo Perfeito. Que precisa ser dado para que você caminhe para uma gestão de ativos preditiva. Entendi. Perfeito. Completando a fala do Timóteo, exatamente, Timóteo, o sensor ele é a porta de entrada do dado, né? Então, se a gente for pensar, a gente pensa assim, beleza, para eu fazer a gestão de ativos, qual que é o nosso objetivo? A gente vai conseguir fazer uma análise e através dessa análise a gente vai conseguir otimizar os processos, certo? A gente vai conseguir otimizar o processo de manutenção, o processo de estoque, o processo até de compras. Porque com uma gestão de ativos apurada, você consegue até otimizar o seu processo de compra de peças, né? Muito legal isso. Então beleza. Para a gente fazer tudo isso, o que a gente precisa? Qual que é a nossa matéria-prima? É o dado, certo? Porém, como é que faz, então, naquela pergunta que você fez, né, Samir? O que a gente precisa? Eu diria assim, a gente precisa do dado. Mas para o dado chegar na minha mão, o que eu preciso ter, certo? Tem todo um... Então, começando pelo que o Timóteo disse, a gente precisa ter um sensor. É o primeiro passo. A gente tem sensoriamento nos equipamentos, medindo e tal. Acho que a gente pode até abrir aquela imagem. Desculpa, Fábio. Não, talvez verdade. A gente possa a imagem da né, para quem está nos assistindo. Sim. Essa aqui?
Isso, exato. Exato. Então, nessa imagem, né, tá um esboço de uma arquitetura. Então, até para o pessoal de casa entender, por exemplo. Então, aqui, nesse quadro da esquerda, né, esse retângulo azul, a gente tem os ativos, os aerogeradores aqui representados e tal. E a gente tem aqui, por exemplo, aquelas bolinhas verdes ali sinalizando sensores, né? Então, sensores são dispositivos eletrônicos que estão ali disponibilizados em várias partes estratégicas dos nossos ativos, que estão medindo grandezas físicas. Eles transmitem essas grandezas, então qual que é o principal ponto? Eu quero chegar, a gente precisa de ter estrutura. A gente precisa de ter estrutura de infra, a gente precisa ter estrutura de software, a gente precisa ter estrutura de redes. Então, isso tudo é necessário para que o dado chegue na minha mão. Eu tenho que ter eu enxergo assim, a gente tem que ter uma estrutura consolidada na empresa. Porque monitoramento é uma coisa, digamos assim, que viva, né? Hoje a gente tem um X número de monitoramentos, mas pode ser que amanhã já seja X mais tantos, depois de amanhã X mais tantos. Então é uma coisa que não para de crescer. E conforme essa gestão vai aumentando, né? E o domínio do conhecimento também vai aumentando, novos sensores acabam sendo necessários para a gente poder ser ainda mais exato na hora de monitorar uma possível falha, né? Isso aí você está falando, por exemplo, vamos supor que aqui ele tenha sensores que monitoram a temperatura, vibração, etc. Isso, E aí, conforme vai otimizando, vamos dizer assim, essa análise, você vai enxergando, por exemplo, que tem uma outra grandeza que eu não tinha pensado, mas eu percebi que ela influencia no comportamento. É isso? Vai poder nos ajudar exatamente nesse ponto que nós estávamos conversando ainda há alguns dias. Então, por exemplo, um dos monitoramentos que hoje a CPFL faz, o Fábio depois pode nos dar mais detalhes, é uma ação preditiva baseada na temperatura dos eixos do gearbox. Isso. E do hoje, gerador. por exemplo, isso é algo que vocês já têm domínio, né? Mas vocês querem se antecipar ainda à temperatura, porque a temperatura ela já é o segundo passo de uma possível falha, né? Exato. Aí, Fábio, fica à vontade para você contar um pouquinho sobre isso. Certo. E isso que o Timóteo disse é realmente naquela curva PV, aquela curva de falha. Então a gente tem ali, por exemplo, você tem vibração, depois você tem a temperatura, né? Depois você tem, por exemplo, sinais luminosos, tal, até você chegar na falha final, que é a falha total do equipamento. Então, hoje a gente tá analisando temperatura, por exemplo, mas a gente analisa a temperatura de acordo com as normas e tudo mais, estatisticamente. E também temos modelos de inteligência artificial, né? Modelos de machine learning que também avaliam temperaturas. Mas, conversando com o Timóteo, né, eu tinha te falado que o nosso objetivo também vai ser fazer modelos de machine learning com base na vibração, justamente para a gente estar um passo antes aí da... Porque quando ele está com vibração, aí acarreta que a temperatura aumenta, por exemplo, e você quer se antecipar essa subida de temperatura. Exato. O normal de um equipamento que está ali apresentando o conjunto girante, que está apresentando uma vibração, é normal que essa energia se dissipe e torne uma energia térmica, né? Exato. Mas a gente também pode encontrar o contrário. É possível encontrar o contrário, por exemplo, máquinas que estão esquentando e não tem vibração, entendeu? Porque não necessariamente a temperatura ela vem obrigatoriamente da vibração. Não, ela pode vir da vibração, mas ela pode vir de outras causas também, entendeu? Sim. Então, para esses casos que ela pode ser causa da vibração, a gente tem que antecipar nesse ponto e ter modelos de vibração também, entendeu?